Nasci em Carmo da Mata, uma cidade no centro-oeste de Minas Gerais. Hoje tem 12 mil habitantes. Fiz o grupo escolar nessa cidade, minha cidade natal. Depois fui aluno interno, uma coisa que quase não existe mais, né? Aluno interno, por 4 anos no ginásio São Geraldo, em Divinópolis. Depois estudei 2 anos em Poços de Caldas, no científico. Depois terminei o científico em Londrina, no Paraná. Meu pai mudava-se muito. Depois vim para Belo Horizonte, fiz a faculdade de medicina na UFMG e a seguir eu fiz uma residência de pediatria no Hospital Felício Roxo. A minha turma foi a primeira a fazer residência no Hospital Felício Roxo, uma residência que foi criada pelo Dr. Wilson Rocha Pai, que tinha feito pós-graduação por 4 anos nos Estados Unidos. Aí eu sempre fui uma pessoa com sorte em muitas coisas. Uma grande sorte foi ter tido grandes mestres na Faculdade de Medicina da UFMG e depois grandes mestres na residência do Hospital Felício Roxo, Dr. Wilson Rocha, Dr. Mário Ladeira. Ambos tinham estado por vários anos nos Estados Unidos, tinham uma visão acadêmica, uma visão assim bem americana da medicina intensiva, onde predominava a visão socrática, quer dizer, as ideias é que disputam, não as pessoas, né? E a discussão científica tem que ser baseada na discussão das ideias e não do ego das pessoas, né? Depois, já terminando a residência, eu fui convidado pelo Dr. Wilson Rocha a fazer parte do departamento de pediatria do Felício Roxo. Então, eu me formei, eu tenho 72 anos, me formei dia 8 de dezembro de 71 e uma semana depois começamos a residência. 2 anos depois terminei a residência. No dia seguinte eu já tinha sido aceito como membro do corpo clínico do Hospital Felício Roxo, um hospital que estava em grande progresso na época, ainda continua, agora está uma fase muito boa também, um hospital filantrópico que tinha um departamento de pediatria, como ainda tem. Na época tinha 100 leitos de pediatria, atendia a pessoas que eram os chamados indigentes da época, pessoas que nada tinham, quer dizer, um hospital realmente filantrópico. Aprendi muito com o Dr. Wilson Rocha, Dr. Mário Ladeira Sena, Jurandir Fabel, Valdir de Almeida Ribas. E no decorrer desse primeiro ano, depois de 2 meses de atuar como membro da pediatria do Hospital Felício Roxo, a UTI do Hospital Felício Roxo havia sido criada basicamente 1 ano antes. Eram 6 leitos de adulto, houve uma reforma, passou para 18 leitos, então tinha uma pequena sala lá que não tinha o que fazer com aquela sala. O chefe da terapia intensiva de adulto, Dr. Newton Pereira de Mendonça Procópio, convidou-me para montar uma pequena unidade de medicina intensiva pediátrica ou terapia intensiva pediátrica dentro da unidade de terapia intensiva de adulto. E foi assim que começou a medicina intensiva neonatal e pediátrica em Minas Gerais. Sou um dos primeiros no Brasil a fazer medicina intensiva neonatal e pediátrica e faço até hoje, né? Então, eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e tornei-me o primeiro médico de Minas Gerais a fazer terapia intensiva de bebês e de crianças, né? Não é mérito meu, eu acho que foi boa fortuna, né? Eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu tive a sorte de casar-me com uma mulher que sempre tolerou a minha presença, às vezes muito exageradamente, no hospital, né? Trabalhava praticamente terapia intensiva dia e noite no hospital, né? Havia muitos pacientes que eram atendidos pelo Serviço Único de Saúde. Então eu tenho uma mulher que sem ela eu não teria chegado aonde eu cheguei. Ela é assistente social, está aposentada, mas trabalhou muitos anos no Hospital Governador Israel Pinheiro e tem 3 filhos. Nenhum quis ser médico, provavelmente em parte porque eu aparecia pouco em casa, ia pouco em casa. Primeiro, antes de mais nada, no último ano, eu percebi que eu nunca fui bom em trabalhos manuais, em serviços manuais, sempre fui um péssimo aluno desde o grupo, no chamado trabalhos manuais, não tenho habilidade assim, né? Então eu disse, nunca serei um bom cirurgião, mas gostava muito de clínica cirúrgica. E como eu sabia que seria um fracasso como cirurgião, então
quem não tem habilidade para ser cirurgião, e a clínica médica sempre me atraiu, né? O desafio de fazer diagnósticos, e uma vez feito o diagnóstico, o principal da medicina é fazer bons diagnósticos, pelo menos principalmente na clínica médica e clínica médica pediátrica. Uma vez tendo o diagnóstico, os tratamentos já estão delineados. Na época, em 1971, 25% dos alunos da minha turma, nós fomos da Federal de 71, 223 alunos, um quarto decidiu fazer pediatria. O Brasil, na época, a taxa de fecundidade era de 6 crianças por mulher. Hoje caiu para menos de 2. Então, havia uma demanda muito grande por pediatras. Hoje é por geriatras, né? Então, e além disso, eu tive um professor, que é o professor Zé Américo de Campos, foi a minha última disciplina na Faculdade de Medicina foi exatamente pediatria, né? Então, me decidi por pediatria basicamente na semana de formatura, né? Na semana de formatura. A pediatria, ela tem uma vantagem em relação à geriatria, que geralmente o paciente, como os espanhóis falam, o paciente maior, né? Um paciente, as pessoas depois dos 60 anos geralmente tem as consequências do envelhecimento, né? Nós estamos vivendo mais e com isso, mas a pediatria, geralmente as crianças têm um problema só, em geral um só problema, né? Então os resultados são muito, a taxa de cura, de resolução dos problemas de saúde são muito maiores na área de criança do que de adulto, né? Mas de qualquer modo, tem coisas que eu diria que vêm pela intuição, não somos nós que comandamos a vida é que nos comanda. Então, eu por influências de professores e também pelo desafio que era cuidar de crianças no Brasil, que nós tínhamos uma mortalidade infantil muito alta, né? Eu fui para a pediatria, e depois na pediatria, como eu já disse, eu tive a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, e assim comecei a fazer terapia intensiva pediátrica e neonatal, né? Mais recentemente eu fui diretor de comunicação, inclusive por 2 anos diretor de comunicação, depois também diretor adjunto de finanças da Ação Médica, com o doutor Castinal Bastos Santos como presidente, e o doutor, então por 6 anos eu fui diretor da Ação Médica de Minas Gerais, com muita honra. Fui vice-presidente da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, junto com colegas de adulto, por 3 vezes. E aí depois de 3 vezes como vice-presidente, eu tive que aceitar ser presidente. Fui o primeiro médico pediatra a ser presidente da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, que ela é uma sociedade que tem os colegas que tratam da terapia intensiva de adulto e pediatra. É uma das poucas sociedades que tem os especialistas pediátricos e os de adulto na mesma sociedade, né? Antes de mais nada, é uma sociedade que tem várias finalidades. Uma é a finalidade, eu acho que é a mais importante, de estimular a educação continuada, pós-faculdade, manter-se sempre atualizada, né? A medicina é uma das áreas que a cada 10 anos, 30% do conhecimento é totalmente novo, quer dizer, principalmente em clínica médica e clínica médica, seja de adulto ou pediátrica, há sempre que está estudando. Então a sociedade brasileira e a mineira de pediatria, elas estimulam a educação médica continuada, né, pós-faculdade. E também há o fator de atuação junto à comunidade, junto às autoridades estaduais, municipais, federais, para prover o cuidado que as crianças merecem no Brasil, né? Pois a Academia Mineira de Pediatria, tal como a Academia Brasileira de Pediatria, ela tem uma função que ela não precisa replicar as funções, as atividades da Sociedade Mineira de Pediatria. O que ela faz, na verdade, a Academia Mineira de Pediatria, eu diria que é um órgão da Sociedade Mineira de Pediatria. Para pertencer à academia, preciso ter 30 anos de prática médica, né?
Então, ela é dedicada mais principalmente à formulação, ela é a formulação de políticas de desenvolvimento dos cuidados científicos e pessoais junto para as crianças, e ela funciona como um órgão de assessoria em relação à Sociedade Mineira de Pediatria. Quer dizer, não é uma atividade, eu diria que a Academia Mineira de Pediatria não tem atividade executiva, é uma atividade de formulação de ideias, estudo das ideias passadas e das ideias futuras. Há uns anos atrás, na época, o Dr. Caxinaldo era o presidente da Academia, da Sociedade, da Associação Médica de Minas Gerais. Eu dei uma entrevista para uma TV da Universidade UNA. Eu achei que ninguém ia assistir, mas o Dr. Caxinaldo assistiu. E a repórter, muito jovem, era uma estudante de jornalismo do Centro Universitário UNA. E ela me perguntou como eu via, como deve ser a medicina no século XXI. Isso foi a coisa 10 anos atrás. E aí eu não tinha preparado nada. Então, aí eu me lembrei que aqui nós tínhamos uma bandeira aqui na Associação Médica, aqui na sala da presidência, bandeira do Brasil, a bandeira de Minas Gerais. Né? E aí eu disse a ela, olha, a bandeira de Minas Gerais é um retângulo branco com um triângulo equilátero, vermelho. O triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais, então os 3 lados são importantes por igual. E além disso, aí a minha imaginação. O vermelho representa a paixão que o médico tem que ter pela profissão. Né? E como deve ser a medicina e a pediatria, qualquer área da medicina deve ser. É como a bandeira de Minas Gerais, um triângulo equilátero. Deve ter 3 componentes fundamentais. Primeiro, o médico tem que dominar a parte técnica, o ofício técnico, ou seja, o estado da arte da ciência. Então, é um triângulo, um dos 3 triângulos é a ciência, ter domínio do seu conhecimento técnico. Não é possível dominar todo, mas aquilo que você faz, a parte que você faz, todo médico deveria dominar muito bem no estado da arte, quer dizer, dominar a ciência daquela área da medicina em que ela atua. O outro lado, tão importante como hoje, atualmente, é que o médico tem por obrigação também ter muitos bons conhecimentos de gestão. Né? Conhecer sobre fármaco, economia. Por quê? Porque a medicina, os cuidados com a saúde, não só da medicina, mas todos os cuidados da saúde, estão cada vez mais caros, gasta-se muito dinheiro e os recursos são finitos. Então nós não podemos gastar dinheiro, desperdiçar dinheiro. Então nós temos que ter conhecimento de gestão. Né? O médico tem que fazer mais com menos. Né? Quer dizer, utilizar o melhor tratamento que tem e ao mesmo tempo procurar não desperdiçar recursos, porque os recursos são finitos. E o terceiro e último, que é tão importante quanto, e talvez o mais importante, é o humanismo, a humanização. Né? O médico não pode ser só se ele domina a ciência, ele domina a parte técnica. Se ele domina a gestão, ótimo. Mas ele precisa da outro lado, e o triângulo, os 3 lados são iguais, que é a humanização. Tratar as pessoas como gente, como pessoas, né? Como pessoas, com compaixão, com seriedade, com paixão. E isso, infelizmente, é uma coisa que tem se perdido um pouco. Né? O médico vira um técnico, né? ele simplesmente, infelizmente isso tem ocorrido, mas hoje há que ter essa preocupação com a humanização, tratar com ciência, com gestão, mas ao mesmo tempo com humanidade, né? Tratar as pessoas como seres humanos e lembrar que, por exemplo, o pediatra precisa cuidar bem da criança, mas lembrar que nós somos médicos da família, porque a criança tem pai, tem mãe, tem avó, tem avô, tem bisavô, bisavó. Então nós temos que, todas essas pessoas, quando uma criança adoece, a família sofre muito. Então a parte da humanização é também fundamental. Dentro da humanização, aí quer dizer, o que às vezes parece pitoresco, na realidade reflete uma necessidade. Então hoje, por exemplo, sabe-se que às vezes a criança ela não tem irmãos. Hoje é cada vez mais comum filhos únicos, né? Então às vezes o irmão, a pessoa, depois dos pais, e às vezes hoje os casais também se separam muito, muitas vezes uma menina ou um menino
tem como assim, companhia mais próxima, é um cachorrinho, uma cachorrinha, né? Um pet, né? Agora, como se fala agora atualmente, pet. Um gato, um cachorrinho, mais das vezes é cachorro pequeno de apartamento ou de casa. E hoje, esses animais pequenos, que são muito importantes para as crianças, devem visitar as crianças, não há nenhum impedimento em que elas façam visitas. É uma das coisas mais absurdas no Brasil. Hoje, pouquíssimos hospitais estão permitindo a visita de animais de estimação nos hospitais. A Santa Casa de São Paulo já permite. Uma coisa que me faz sentir triste é que há anos eu luto, eu tento convencer colegas e gestores de hospitais em Belo Horizonte a permitir que pequenos animais, inclusive, visitem. Hoje sabe-se, inclusive, por exemplo, que cachorros labradores são muito bons para fazer visita assim, nas enfermarias, nos apartamentos, seja de adultos ou de crianças, né? Pitoresco mesmo, por exemplo, eu me lembro que era como eu trabalhava na UTI pediátrica, começou dentro de uma UTI de adulto, um senhor de 40 e poucos anos, com muita barba, ele foi ser operado. Só que durante a cirurgia acabou a eletricidade do hospital e o gerador não funcionou, então quando ele acordou na anestesia, ainda no bloco cirúrgico, ele olhou para o anestesista, ele abriu os olhos, estava tudo escuro, né? Tudo escuro, e tinham acendido velas dentro do bloco cirúrgico. E o anestesista era um sujeito, era um cidadão fantástico, mas era muito cabeludo, cabelos brancos, grandes e brancos, e uma barba toda branca. Aí ele olhou assim e falou assim: pois é, São Pedro, já vi que eu não deu para mim, né? Bem que eu falei para minha mulher que eu não queria ser operado, viu?